Olá, boa noite. É notícia e entrevista hoje Décio Lima, presidente do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. O Décio foi deputado federal pelo PT de Santa Catarina por 3 vezes, vereador em Blumenau e prefeito de Blumenau por 2 vezes, também lá em Santa Catarina. Décio, boa noite para você. Boa noite, Kennedy. Um prazer enorme poder estar com você nesse programa que é uma expressão da comunicação brasileira e poder ter aqui a oportunidade de discorrer, sobretudo, de assuntos pertinentes aos interesses do povo brasileiro. A honra é nossa, eu agradeço, Décio. Décio, o SEBRAE foi fundado em 1972, ele integra o Sistema S. Grosso modo, né, ele ajuda as micro e pequenas empresas a serem mais produtivas, a serem mais competitivas. Explica para a gente em detalhes, né, qual que é o trabalho que o SEBRAE faz, né, como é feito esse trabalho. Bom, primeiro que você certamente já andou por muitos lugares no mundo. Já viu monarquias, já viu repúblicas, presidencialismo, democracias, mas você nunca encontrou a construção de uma entidade da forma como é o SEBRAE. Só o Brasil tem o SEBRAE. O SEBRAE é uma instituição, como você disse, do Sistema S, e que hoje ela ranqueia na credibilidade do povo brasileiro como a 6ª marca no ranking das marcas do mercado brasileiro. Portanto, é uma instituição com profunda credibilidade, embora numa história muito curta. É uma entidade jovem, com apenas 51 anos de idade, e tem, nesse curto período, protagonizado a esperança daquilo que é a cultura empreendedora brasileira, que hoje, na sua grande maioria, é a vontade do povo brasileiro, que é de poder gerar o seu próprio negócio, criar a sua renda e induzir, como tem induzido historicamente a economia brasileira na sua pluralidade em todos os rincões do nosso país. O SEBRAE é uma instituição, por exemplo, que é a porta da esperança, mas não é só a porta da esperança de uma narrativa. É a porta da esperança daqueles que entraram e conseguiram concretizar um processo econômico viável, seguro, para poder gerar renda e, como disse, criar empregos e impactar de forma extraordinária nesse período a economia do nosso país. Décio, a gente sabe o que diferencia uma micro e pequena empresa de uma média de uma grande empresa é o faturamento anual e o número de empregados. Mas explica também para a gente, para a nossa audiência, qual que é o papel que a micro e a pequena empresa têm no PIB brasileiro, na economia brasileira. Pois esse aspecto é importante, Kennedy, porque 99% das empresas brasileiras, daquilo que a gente chama de CNPJ, são micro ou pequenas empresas ou MEI hoje. É um contexto de 23 milhões de negócios que são originários desse setor que o SEBRAE representa. E, ao mesmo tempo, isso significa 99% de tudo aquilo que é o caráter jurídico do processo econômico brasileiro. E, ao mesmo o peso no mercado de trabalho é fundamental. 55% da empregabilidade brasileira é deste setor. Mas, ao mesmo tempo, como você destacou, apenas 30% do PIB brasileiro. Portanto, são os pequenos, são aqueles que enfrentam a voracidade natural do mercado econômico e sobrevivem do ponto de vista da grandeza da acumulação da riqueza, das distâncias que nós temos, inclusive dos aspectos econômicos produzidos pelo sistema capitalista aqui no nosso país. São aqueles que não desistem, são aqueles que acordam de manhã, produzem um processo econômico que, como eu disse, garante a maioria dos empregos no nosso país e, portanto, o SEBRAE representa este público, que é um público importante, que solidifica a pluralidade econômica brasileira, que dá resultados, mas, ao mesmo tempo, é o elo mais fraco do modelo econômico brasileiro. Décio, a gente teve recentemente uma mudança da nota de crédito do Brasil pela Fitch. A Standard & Poor's também, que é uma agência que avalia a capacidade do país e das suas empresas serem bons pagadores. O Brasil está melhorando nesse ranking. A gente sabe que isso afeta muito, como eu falei, o governo, as grandes empresas, mas para pequena e média, micro e pequena empresa, que impacto que tem uma mudança nessa nota de crédito?
Olha, primeiro, que não foi só a nota de crédito FIT. Me permite aqui trazer mais entusiasmo ao povo brasileiro. O Brasil está vivendo, desde janeiro, um processo extremamente otimista com relação aos resultados econômicos. Já no primeiro trimestre, nós tivemos uma aferição do crescimento do PIB no mundo e o Brasil ranqueia como 4º país de maior crescimento do PIB. Agora, recentemente, o próprio FMI ele traz uma mudança naquilo que ele imaginava de crescimento do PIB brasileiro, que no começo ele dizia que o nosso crescimento esse ano ia ser na base de 0,9%, e acaba de fazer essa mudança, apontando um crescimento do PIB para esse ano de 2,1%, mais do que o dobro do que previu no começo do ano. Sim. Nós temos aí também um aspecto muito importante. O Brasil vai ter um estoque no final do ano de 15% da produção da safra, da agricultura e do agronegócio brasileiro. Hoje o problema do Brasil é justamente ir atrás de silos para que nós possamos fazer depósitos, reservas das grandes commodities brasileiras, que são originárias, na grande parte, da agricultura também familiar dos pequenos negócios. E, ao mesmo tempo, batemos um recorde nos últimos 7 meses com relação à balança comercial brasileira. Alcançamos 194 bilhões de exportações e obtivemos, com isso, o maior índice da história do nosso país do ponto de vista daquilo que produzimos no contexto da economia brasileira. Está desenhando um quadro aí econômico favorável. Muito otimista. E esse otimismo, evidentemente, que impacta os pequenos negócios, que entusiasma, que faz crescer. É bem verdade que, no caso daquilo que representamos, o SEBRAE, temos uma tarefa hercúlea, que é justamente trazer para a formalidade 19 milhões de pessoas que, nesse momento, exercem atividade econômica no seu ambiente de moradia, nas suas cidades, e que não estão regularizados. E essa regularização, inclusive, o diagnóstico que nós temos faz crescer a sua renda. Aquele que se formaliza, tanto quanto micro ou pequena empresa, ou mesmo como MEI, ele automaticamente aumenta a sua renda na ordem de 25%. Então, é uma forma também de distribuir riqueza no nosso país. Agora, por que isso tudo está acontecendo? Por uma razão muito clara. Aquele conceito de uma palavra simples, de um presidente da República, que já mostrou para o Brasil que é possível o Brasil ser de todos os brasileiros, quando o Lula diz que precisamos colocar o povo no orçamento. É isso aí. E o resultado é muito claro. Já atingimos também, nesse período, a criação de 1.023.000 novos empregos no Brasil, com uma política de inclusão social, com essa tarefa que todos nós temos no Brasil para poder fazer com que o Brasil saia do mapa da fome e seja um país que tenha um processo econômico seguro para toda a população. Décio, você citou aí o Lula, e eu quero adiante falar um pouco mais dele, e pela questão política também, que você é um dirigente importante do PT em Santa Catarina, a sua experiência de deputado federal, mas eu ainda queria ficar nessa questão da economia. O Lula se queixa muito da taxa de juros. Não estamos gravando essa entrevista no momento que a gente ainda não tem a definição da decisão do Banco Central dessa semana. A gente sabe que há toda uma pressão para se comece a reduzir a taxa. No entanto, qualquer que seja a decisão, ela está num patamar tão alto, uma taxa de juros tão alta, que ela dificulta, asfixia a economia real. Que alternativa tem para isso? Tem alguma linha de crédito que você está negociando com o BNDES para micro e pequena empresa? Como é que você vê essa questão dos juros também, desse Banco Central tão conservador que está batendo o pé, de alguma maneira, e segurou durante muito tempo a taxa num patamar muito elevado? Olha, Kennedy, me desculpe até a expressão que eu vou usar aqui. Eu acredito que não há absolutamente nada que justifique a manutenção por parte do Banco Central dessa taxa de juros. Desse patamar, ela é visivelmente o patamar. Um boicote à economia brasileira, ao crescimento do país, é um ato que não tem explicação, a não ser os interesses escusos
que estão, e nós sabemos, por trás de todo esse processo, que é um interesse, eu acredito que não é nem tanto de natureza política, embora essa autonomia do Banco Central é originária do governo anterior, mas o envolvimento do sistema financeiro como um todo, protegendo um lado que é o lado mais rico, acumulativo das riquezas, em detrimento daqueles que precisam gerar a sua própria economia, inclusive os empresários brasileiros, sejam aqueles da indústria, do comércio, da agricultura, enfim, porque todos estão sendo prejudicados. Nada justifica essa taxa. E, portanto, nós acreditamos que é uma pauta permanente de interesse do povo brasileiro, não só de um governo, mas de todos os setores da economia. Como é que justifica o Brasil ter a maior taxa de juros do mundo? É isso que nós estamos Uma taxa vivendo, real, né? isso. A forma que nós estamos encontrando e os mecanismos, que inclusive o SEBRAE deverá apresentar agora na próxima oportunidade, é justamente criar fundos garantidores para reduzir a taxa de juros. Como é que funciona na prática? Ou seja, alguém pega um empréstimo e o SEBRAE avaliza? E Pega onde? Isso, Com que taxa? É isso. Nós estamos pegando uma parte de recursos, inclusive, que nós iríamos disponibilizar na forma de crédito. O SEBRAE tinha um banco de crédito que, no meu entender, não justificava, por isso que nós encerramos na última reunião do Conselho Nacional do SEBRAE. Vamos aportar esses recursos junto com o BNDES para que ele seja um fundo garantidor. Na medida que ele é um fundo garantidor, nós multiplicamos esses valores em 10, 12 vezes mais daquilo que está ali disponível. Qual que é o montante dessa linha de crédito, mais ou menos? Olha, nós ainda não temos um número calculado, mas o SEBRAE já tem 600 milhões para um fundo garantidor, que precisa, evidentemente, construir junto com o nosso Conselho. Ou seja, 600 milhões pode garantir alguma coisa superior a 1 bilhão, eventualmente? Pode... 600 milhões, para você ter uma ideia, nós vamos chegar aos patamares de 7 bilhões, só com este fundo garantidor. Mas nós queremos que esse fundo garantidor ganhe uma musculatura, que o BNDES também aporte um valor, que o Tesouro também participe, que outras instituições ligadas ao fomento dos pequenos negócios possam estar envolvidas, como a FINEP, que também está em parceria conosco para nós fomentarmos a economia micro e pequena empresa. Geralmente, o nosso papel é esse, né? Micro e pequena empresa. E com o fundo garantidor, o que acontece? É um aval. Quando você avaliza um recurso que é entregue na forma de crédito, você dá segurança aos bancos para poder ter tranquilidade com relação à taxa de riscos. Quando não tem taxa de risco, cai os juros naturalmente. Isso. E aí nós vamos ter uma condição de dar um dinheiro mais barato para aqueles que querem e precisam fazer escala no seu próprio negócio. E, além disso, quando o SEBRAE oferece um crédito, ele oferece aquilo que é próprio do nosso trabalho, garantir que esse crédito ele seja usado dentro de uma segurança do seu negócio, com uma boa gestão, para ter a tranquilidade de que o ambiente de negócio ofereça para ele aquelas condições para o quer montar um negócio, ser seguro. O SEBRAE vai ajudar a arrumar o dinheiro e vai dar assessoria técnica para ele colocar o negócio dele de pé. Veja, que não adianta só dar o dinheiro. Geralmente, o que acontece com o pequeno empreendedor? Ele tem uma inteligência extraordinária de superação, ele tem criatividade. Ele faz parte de uma regionalidade, de uma economia com vocações naturais na sua cidade ou na sua região. Mas ele não entende de negócio. Então, o SEBRAE, justamente, ele dá as condições para que aquela ideia que ele tem de empreender no comércio, nos serviços, em tudo aquilo que ele possa realizar, ele também tenha segurança do sucesso do seu negócio do ponto de vista econômico. E, principalmente, do crédito. Porque o crédito é aquilo que coloca qualquer um numa vulnerabilidade de futuro. E aí, Décio, para a nossa audiência, o empreendedor que quer fazer esse tipo de negócio, ele vai lá e bate na porta do SEBRAE, não é do BNDES, não. Ele vai no SEBRAE e diz, estou interessado numa linha de crédito. Exatamente. Vocês podem me ajudar a obter? É isso aí, procurar na cidade onde tem o serviço do SEBRAE. O SEBRAE tem hoje a presença em todos os estados do Brasil. Nós estamos no alcance de mais de 3.000 municípios,
com aquilo que nós chamamos de cidade empreendedora, de prefeitura empreendedora, e ali nós temos os serviços para oferecer para você, de que quando você irá tomar o crédito, ele seja um crédito seguro, para você não ser uma pessoa que amanhã ou no dia seguinte será um inadimplente e, com isso, não retornar à sua condição segura de continuar o seu próprio negócio. E tem a questão da taxa de juros, que é uma taxa de juros melhor, porque tem muitos lugares que emprestam dinheiro a uma taxa de juros maior. Exatamente. É importante que vai ser uma taxa de juros menor. Exatamente. O Fundo Garantidor, inclusive, tem essa função de enfrentar essa crueldade inexplicável do Banco Central. O Wagner Freitas, que é seu colega no Sistema S, ele é presidente do Conselho Nacional do SESI, ele deu uma entrevista para a gente aqui. O SESI é o Serviço Social da Indústria. E ele falou o seguinte: um entregador de pizza que tem uma motocicleta não é exemplo de empreendedorismo. Está num trabalho precário, mesmo um motorista de Uber. Você está no órgão que incentiva o empreendedorismo. Explica o que é e se você concorda com o Wagner, se ele tem razão na afirmação dele. Olha, eu acho que o capitalismo no mundo todo, e nós todos estamos submetidos ao sistema, ele está num processo revolucionário. Nós não podemos negar isso. Nós começamos o capitalismo contemporâneo com a Revolução Industrial, com o modelo das fábricas, aquilo que ficou no conceito do modelo fordiano. Depois passamos por um processo que a nossa geração, inclusive, viveu isso, da robotização, e estamos no mundo da inteligência artificial. E isso mudou os aspectos da relação de trabalho assalariado e capital em muitos daquilo que é hoje o protagonismo da economia no mundo. O que nós precisamos fazer não é apenas fazer uma comparação entre o empreendedorismo com o vínculo empregatício. O que nós temos que fazer é a construção de um Estado social que seja protetor para todos, independente se a pessoa é empreendedora ou ela está numa regra de carteira de trabalho assinada, que é onde, naturalmente, você tem as suas garantias previdenciárias e também as conquistas trabalhistas das últimas décadas. Então, acho que nós temos que pensar isso com a inteligência também da modernidade. Nós não podemos imaginar que este processo ele está, nesse momento, numa verdadeira onda revolucionária do ponto de vista da economia. Inclusive, Kennedy, os mais ricos que eram há 15 anos atrás não são hoje os mais ricos da atualidade. Hoje, os mais ricos não são aqueles que tinham os grandes processos industriais, os grandes monopólios da indústria automobilística, da aviação. Hoje são aqueles que justamente detêm a inteligência artificial numa acumulação muito mais expressiva. Então, essa é a nova ordem irreversível que nós estamos vivendo, que é a inteligência artificial, o mundo digital, a vinda da tecnologia. Como lidar? Lidar com a construção de um Estado social protetor que não deixe de trazer a inteligência que nos traz conforto para a vida. A nossa vida mudou, né? Hoje você tem os instrumentos da tecnologia que nos dão muito mais conforto, nos trazem aspectos do ponto de vista da qualidade de vida que nos dão uma condição muito melhor. Nós temos que cuidar do planeta, né, que é a questão da sustentabilidade, só que não adianta tecnologia e sustentabilidade para poucos. Nós temos que fazer isso para a humanidade e para todos nós. E, para isso, nós precisamos ter a inteligência artificial, a sustentabilidade e a inclusão social para garantir um mundo de qualidade, de uma vida melhor para todo mundo. Antes de falar de sustentabilidade e meio ambiente, que tem um papel do SEBRAE nessa transição energética que o governo Lula está propondo, queria uma avaliação sua sobre a reforma tributária, que foi aprovada na Câmara, caminha para o Senado, é uma primeira fase de simplificação. O Haddad está falando que vai enviar uma segunda fase e que haverá uma nova regra para imposto de renda das pessoas físicas. O próprio Lula, na live dele, falou, quem ganha até R$5.000 tem que pagar menos imposto. Qual que é a sua avaliação sobre a reforma tributária que foi feita, que está no Senado, que deve ser aprovada, o impacto que ela vai ter para a micro e pequena empresa? Bom, Kennedy, primeiro eu quero te dizer que eu sou um daqueles que não acreditava que a reforma viesse a acontecer, porque eu sou um daqueles que vivi no Congresso Nacional
frustrações e frustrações 30 anos com de discussão. relação à mudança tributária brasileira. Eu te confesso que eu não acho isso uma reforma tributária, eu acho isso uma revolução tributária. O que o Brasil está produzindo com o protagonismo do ministro Fernando Haddad, com, evidentemente, a participação dos setores produtivos, com a interação de todos aqueles que produzem a economia brasileira, com a presença do Congresso Nacional, é um marco regulatório para a nossa história. Nós vamos ter dois Brasis nesse momento. Um Brasil que vivia sobre uma estrutura tributária antiga, caquética, que não se justificava, para um processo extremamente moderno, não só na nossa economia. Nós vamos ser um paradigma para o mundo, em vários aspectos da consolidação e da institucionalização de um processo econômico extremamente inovador. Então, é preciso que a gente tenha o entendimento que a reforma, isso que chamam de reforma tributária, ela vai trazer modificações expressivas. E o que há de mais importante nisso é que, às vezes, o olhar de alguns setores ainda é muito corporativo. Isso prejudica o comércio, isso prejudica o serviço. Isso vai ajudar o comércio e o serviço de forma a trazer surpresas extraordinárias para aqueles que, exatamente, que estão à frente do modelo econômico brasileiro. Eu quero te dizer que eu vivi 12 anos isso no Congresso Nacional, eu vivi, como você sabe, os 12 anos dentro da Comissão de Constituição e Justiça, dos quais eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, então vivi com intensidade esse debate. 8 anos como prefeito, que sabe como isso pesa. Exatamente, que é o patinho feio. Ainda hoje eu disse num evento que reuniam prefeitos, né? Os municípios continuam sendo o patinho feio do modelo republicano. Então, isso tudo vai trazer elementos extraordinários para a economia e, consequentemente, para a vida do povo brasileiro a curto período. E eu estou muito otimista com os aspectos disso que eu tenho chamado de revolução tributária que o Brasil vai passar a ter a partir da conclusão que nós vamos ter no Senado Federal. Vai tornar mais fácil, porque o sistema tributário é um inferno. Torna mais fácil para as pessoas abrir o seu negócio, investir. E, além disso, não é isso. Ela vai trazer segurança jurídica, vai trazer para o Brasil uma credibilidade internacional para atrair novos investimentos, porque nós não podemos imaginar uma economia que não seja globalizada, né? O Brasil tem que estar nos espaços internacionais, vai nos ajudar no processo de industrialização, que é outro grave problema que nós temos no Brasil. A industrialização é o grande desafio que nós temos. Nós não podemos continuar sendo um país vendedor de commodities. Nós temos que ter as nossas riquezas, mas agregar valor para elas. É a forma que nós temos de estar com grandeza no processo da economia globalizada e com grandeza de trazer renda, aumentar a renda do povo brasileiro e garantir a inclusão social de milhões de brasileiros que, nesse momento, infelizmente, vivem nos patamares da miséria, da fome e da exclusão. Você tocou na questão da industrialização. O Lula tem dito que quer reindustrializar o Brasil, que há setores que a gente viu tem uma queda da indústria, do peso da indústria no PIB, que é o Produto Interno Bruto, que são as riquezas que o país produz, a soma dessas riquezas ao longo de um ano. Muita gente diz que reindustrializar é eufemismo para adotar políticas protecionistas e fechar o mercado brasileiro. Queria que você respondesse a essa crítica e dissesse, dentro desse processo de reindustrialização, que papel que pode ter o SEBRAE na transição energética? Eu acho que é aquilo que é próprio da nossa natureza. O SEBRAE é aquele que agrega valor, que qualifica. O SEBRAE tem uma meritocracia acadêmica extraordinária, não só do SEBRAE nacional, mas das estruturas nos estados, nos municípios, para potencializar os processos que são importantes da inteligência do processo econômico. Não adianta você estabelecer um modelo industrial que não esteja em sintonia com a modernidade, com os fatores que são importantes, com os diagnósticos econômicos, com o ambiente dos negócios. É preciso que essa industrialização ela tenha também uma modelagem científica e ela possa ser sólida dentro de uma visão clara do que oferece o mercado. Agora, é importante dizer para esse setor também
que nós não podemos imaginar um modelo de industrialização para nós mesmos. Fechado. O modelo de industrialização é o modelo de industrialização que vive o mundo, né? Quer dizer, o mundo é uma coisa só. Hoje nós não temos mais um processo econômico fechado só no seu próprio povo e na sua própria gente. O Brasil é uma potência continental de produção, de riqueza, de criatividade, e a hora que ele se tornar também uma potência industrial, ele vai alcançar os mercados que estão disponíveis em todos os cantinhos do planeta e, com isso, potencializa, sobretudo, o crescimento econômico e a renda natural do povo brasileiro. Odécio, na semana que vem o presidente Lula ele vai para Belém, é a cúpula da Amazônia, né? Vai reunir lá os países amazônicos, 8 países. Vamos lá: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Está convidado o Congo, Indonésia também. Tem uma ideia de se chegar a um acordo, uma proposta para os países ricos, né, do que é importante fazer para preservar a floresta tropical. No nosso caso, a Amazônia. Eu sei que o SEBRAE tem um programa chamado Inova Amazônia, e há uma discussão muito grande. Assim, você explorar a Amazônia e, ao mesmo tempo, de uma maneira sustentável, que não impacte na destruição da Amazônia, porque, no entender de muitos especialistas, está perto de um ponto de não retorno lá, porque tem tido uma devastação, e a gente viu que o governo Bolsonaro fez, estimulando o garimpo ilegal e a agronegócio irregular na Amazônia. Como é que o SEBRAE pode contribuir por um modelo de desenvolvimento da Amazônia que seja sustentável? O Brasil precisa primeiro entender a Amazônia. A Amazônia é uma riqueza. Quem é que tem a Amazônia no mundo? É o Brasil. Quem é que tem essa reserva natural nessa proporção e nesse gigantismo que afeta a vida de todo o planeta? É o Brasil. A Amazônia não pode ser um problema para nós, não pode ser um instrumento de destruição, não pode ter uma economia que seja uma economia destrutiva, mas, ao mesmo tempo, ela é uma riqueza extraordinária. Ela é um potencial econômico. 30 milhões de brasileiros vivem lá. Pois é, mas ela tem um potencial, principalmente com esse mundo novo que nós estamos vivendo, isso mostrou para nós, em curto prazo de tempo, com o Inova Amazonas, que é um programa que vai agora para o 2º ano, que é realmente extraordinário o potencial de gerar renda sem agredir a natureza, muito pelo contrário, de mostrar que isso é um grande patrimônio. A Amazônia ela tem vários aspectos de potenciais econômicos em todas as áreas, inclusive na sua própria preservação. Quem preserva a Amazônia pode estar ajudando e agregando valor à economia brasileira. Ela pode ser um case de venda para o mundo inteiro. No mundo inteiro, chamar a humanidade para plantar uma árvore na Amazônia, através da inteligência tecnológica que nós vivemos hoje, criar mecanismos, por exemplo, das saúdes alternativas, criar mecanismo da utilização da própria natureza, que é extraordinariamente fundamental, inclusive, para uma vida saudável. Então, a Amazônia precisa ser entendida. A Amazônia não é lugar para garimpeiro, não é lugar para agricultura, não é lugar para nós estar lá destruindo, até porque não precisamos. Nós temos um território, nós somos um país continental que tem, tranquilamente, pela população que nós temos, de 200 e poucos milhões de brasileiros, hoje condições de não tirar sequer uma folha da Amazônia. E é isso que o Brasil precisa entender, que o povo brasileiro precisa entender e que nenhum governo mais faça o que fez esse governo criminoso anterior com relação a não só a Amazônia, ao Brasil, mas a sustentabilidade do planeta, como deixaram se permitir a destruição de vários ambientes da Amazônia, como nós todos acompanhamos, assistimos com muita tristeza. Em relação à questão ambiental ainda, potencial para o SEBRAE ajudar a desenvolver as fontes sustentáveis. Está mais na solar, eólica é uma coisa mais complicada pela dimensão que tem. Como é que você vê isso em outras regiões do Brasil? Você fala do setor energético? Energético. Eu acho que o Brasil já é um case de sucesso do ponto de vista da energia saudável, né? Nós estamos entre os primeiros países do mundo que utiliza uma energia que ela não é agressiva ao planeta e ao meio ambiente. E eu acho que, esse é o caminho
que toda a humanidade tem que buscar. Nós não podemos mais imaginar, até pelas reações climáticas que nós já estamos assistindo, nós temos aqui atuações econômicas, seja na matriz energética ou qualquer outra, que possa ser agressiva ao meio ambiente. E, infelizmente, temos soluções para isso, né, que são as energias sustentáveis, né, em vários aspectos, o caso da eólica. Eu visitei agora o Rio Grande do Norte, estive lá com a governadora Fátima Bezerra. É encantador o que se vê, por exemplo, nesse pedacinho do nosso país. Sim. Para você ter uma ideia, que do Rio Grande do Norte, agora há pouco tempo, vai ser maior que Itaipu. A produção Itaipu é a maior do mundo, sim, né, com a energia eólica. Então, nós temos aí fontes extraordinárias hoje, inteligência já resolvidas para nós não continuarmos a ter um modelo energético agressivo, poluente no planeta. Agora, é preciso que isso haja também um pacto com o processo econômico. Nós não podemos ter naquilo que chamamos de um capitalismo selvagem, agressivo, em determinados países, e o Brasil aqui, principalmente agora com o presidente Lula, dando esse exemplo para o mundo na proteção do meio ambiente e tendo compromisso com uma economia sustentável. O Lula fala na negociação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul em se manter as compras públicas para as empresas brasileiras. Que papel que as micro e pequenas empresas têm para as compras públicas? Você que foi prefeito e que entende a importância desse setor. É fundamental, né? Eu acho que nós não podemos mais imaginar um país que tenha uma dimensão como o nosso, mas que tem uma pulverização extraordinária, com mais de 5.000 municípios, com pessoas vivendo nesses municípios, produzindo e não conseguindo vender para si mesmo, como na merenda escolar, seja naquilo que produzem na própria cidade para o consumo da sua população. E, inclusive, estamos realizando um evento que reúne vários agentes públicos dos municípios, com prefeitos, com secretários, envolvendo todos os SEBRAES no Brasil inteiro, para justamente reduzir o processo que é grave, que é o processo burocrático, às vezes, da venda no local, né? O pequeno empreendedor, ele não é digamos, aquele que produz e pode estar disputando o mercado no modelo de licitação que nós temos hoje, né, com a Lei 8666. Quer dizer, ele é diferente, ele tem que ser acolhido, o seu produto, aquilo que ele produz, de uma outra forma, né, porque ele não está preparado para a competitividade de um mercado tão expansivo como é o mercado das compras públicas, de todas as instituições públicas. Então, a presença, inclusive, dos tribunais de contas do Brasil, das associações, para nós ter uma linha simplificada a permitir que o micro e o pequeno negócio, no contexto das suas cidades, possam oferecer ao seu povo aquilo que eles produzem através de uma economia mais simples e de uma relação simplificada. Eu acho que nós não podemos tratar essas barreiras, né, que elas são importantes, né, para que tenha disputa do mercado, mas tratar com desigualdade entre o grande e o pequeno. O pequeno tem que ter uma proteção, porque senão ele não sobrevive, como disse, à voracidade de um mercado como é o mercado capitalista. Décio, pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com Décio Lima, presidente do SEBRAE. Olá, a notícia está de volta com o Décio Lima, presidente do SEBRAE. Décio, antes da gente entrar um pouco mais em política geral, tem um programa do SEBRAE que é de apoio e de reconhecimento das indicações geográficas, né? De modo geral, quando você produz algo numa região, como na indústria do vinho, do queijo, tem um selo ali. Mas explica melhor do que eu, né? Porque eu não entendo disso, como que é esse programa de valorização das indicações geográficas, por que isso é importante para micro e pequena empresa? Eu quero te dizer que a micro e pequena empresa, ela é originária da paróquia, do local onde as pessoas vivem. Não existe nenhum empreendimento que nasce em escala. Geralmente, os micros e os pequenos negócios, eles são um modelo da criatividade do povo brasileiro, principalmente, de um povo que precisa sobreviver. Eu sempre digo que o exemplo extraordinário da micro e da pequena empresa é a própria sobrevivência. As pessoas precisam sobreviver, precisam ter renda.
Hoje, quando você naturalmente abre a sua janela em qualquer lugar desse país, você não vê a grande indústria, você não vê, digamos, os grandes aglomerados econômicos. Você vê nas ruas as pessoas saindo para buscar uma renda, no comércio, na pequena lojinha, no artesanato. E essa é uma identidade própria, com vocações específicas nas várias regiões do nosso país. Eu visitei, por exemplo, agora, para se ter uma ideia do que é esse índice geográfico, na caminhada que tem feito pelo Brasil, chamado Sebrae pelo Brasil, vários locais com explosões econômicas naturais de ideias que surgem decorrente do próprio local. Volto aqui ao Rio Grande do Norte, né, que eu acabei de citar com relação à energia sustentável. Eu vi o depoimento de um prefeito mostrando o agreste do Nordeste, as dificuldades, mostrando as prateleiras dos mercados, dos mercadinhos, tudo vazias, e depois ele mostra uma outra realidade que parecia uma cidadezinha europeia. E eu perguntei para ele quanto tempo levou aquilo. Olha, nós alcançamos isso em 3, 4 anos, e quem fez isso foi o Sebrae, porque lá tinha uma cabrinha, e aquela cabrinha, ela oferecia uma quantidade expressiva de leite, e ela foi trabalhada com uma agricultura familiar, e aquilo virou em escala na cidade e mudou o retrato econômico da cidade. O queijo de cabra da cidade... Que viraram um produto que, se você olhar, Kennedy, aquele produto parecia de uma boutique europeia, né? Produto altamente qualificado, ganhou escala nos mercados da capital, do Nordeste, e a cidade explodiu. Então, isso são vocações naturais. A minha região, por exemplo, a vocação é da indústria têxtil, né? Se você chegar lá, você vai ver um conjunto de pessoas espalhadas e pulverizadas nas várias cidades, produzindo numa máquina de costura tudo aquilo que o Brasil hoje tem disponível nos grandes varejos, das grandes lojas, nos shoppings, e aquela produção é uma produção feita, né, por um micro e um pequeno empreendedor, às vezes no ambiente, inclusive, da sua própria casa. Então, essa identidade é própria, é uma identidade geográfica diferenciada de acordo com a realidade cultural, de acordo com a realidade do nosso país. Agora, é incrível o retrato do nosso Brasil, o potencial de criatividade que nós temos, e eu quero te dizer que isso nos dá a certeza de que o Brasil vai agora, no futuro próximo, ter uma extraordinária explosão econômica, principalmente porque a criatividade do povo brasileiro, ela está atenta também a essa nova modelagem da inteligência artificial. Nós participamos em São Luís de um evento de startups, o Neon Nordeste, que nós esperávamos lá uma aglutinação dos pequenos negócios em torno de 3.000 produtores, e fomos surpreendidos com 10.000. Ou seja, a criatividade dessa nova geração da juventude, meninos de 15, 16 anos criando e tendo seu próprio negócio, um jovem de 17 anos que eu perguntei para ele qual era o negócio dele, ele, assim, com todo entusiasmo, disse, olha, eu já estou com 20 empregados, com carteira. Disse, mas você é de menor ainda? Mas o meu negócio explodiu, o que eu posso fazer, presidente? Então, é um momento, assim, muito rico, e por isso nós temos essa identidade geográfica, que nós temos que ter um olhar diferenciado para vários aspectos das regiões brasileiras. Estamos chegando aqui na reta final do programa. Tem uma ideia circulando em Brasília da criação de um ministério específico para a pequena, média empresa, que teria impacto sobre o Sebrae. Você acha uma boa ideia? Acho excelente ideia, porque são economias distintas. Eu acho que o Estado brasileiro, a exemplo do que é o Sebrae, né, o sucesso que é o Sebrae. O Estado brasileiro precisa ter um olhar diferenciado para um potencial extraordinário que ele tem, que é o micro e pequeno negócio, que não é uma realidade comum no mundo, é uma realidade muito diferenciada aqui. Isso prova que o Brasil tem um povo criativo, um povo que consegue sobreviver às dificuldades, às intempéries econômicas,
e eu penso que o Estado brasileiro deve ter uma política de Estado, não de governo, com uma estrutura de ministério, com um olhar específico para esse setor, porque esse setor é o setor que é a base e o alicerce da economia brasileira, que são os pequenos. Técio, o presidente Lula deu uma entrevista para a Notícia dizendo que ele pode concorrer à reeleição se tiver saúde e se for necessário para derrotar a extrema-direita. Qual que é a tua avaliação? Você acha que Lula deve concorrer à reeleição em 2026? Sei que está cedo ainda, mas o que você pensa? Eu acho que o Brasil não pode retroceder mais. O Brasil não pode imaginar voltar como voltou para o mapa da fome, com agressões institucionais, com desrespeito ao Estado de Direito. Nós temos que preservar a nossa democracia. Essa é a grande conquista histórica do povo brasileiro e eu acredito que nós não podemos mais imaginar um retrovisor que nos leve ao retrocesso. O Brasil volta para o mapa da fome, o Brasil andou para trás, o Brasil se tornou um pária no mundo. E o presidente Lula, ele mostrou que o Brasil não é isso, que isso não é o sentimento do nosso povo. Além disso, o presidente Lula representa o amor, a paz, a inclusão. Nós não podemos permitir que o Brasil volte novamente para aquela política dos conteúdos de ódio, da mentira, de achar que os caminhos da arma é o caminho do povo brasileiro. O povo brasileiro tem uma marca profunda na sua concepção, originário de uma religiosidade de fé, de cristianismo, de solidariedade, e o presidente Lula reúne essa condição nesse momento histórico para o nosso país. E eu acredito que, se necessário for, mesmo no sacrifício da sua vida, eu clamo para que o presidente Lula vá à reeleição, se ainda nós estivermos convivendo com qualquer insegurança e instabilidade, principalmente nos aspectos do Estado de Direito e dos valores pertencentes ao povo brasileiro. Uma avaliação sobre o Bolsonaro como presidente e uma sobre o Lula como presidente. É uma diferença muito clara entre o bem e o mal. Essa é uma condição, infelizmente, que inesperada no mundo que nós estamos vivendo, onde a humanidade já tinha superado esses valores. Eu não julgo as pessoas, eu julgo os valores que elas pertencem. Eu não posso achar que alguém que levante uma arma nesse momento tenha condição de expressar um sentimento de caminho seguro para qualquer lugar do mundo, e muito menos para o nosso país. Eu não posso imaginar de quem nega a ciência, de quem deixou o nosso país atormentado e com um número inexplicáveis de morte numa pandemia como essa, que precisa ser apurado. Nós somos um país que tivemos uma conta matemática que é inexplicável, o mundo aqui teve quase, as mortes que tiveram aqui... Proporcionalmente foram muito maiores. São diferentes, então essas coisas... Na pandemia. São vidas que se foram, Eu acho que qualquer líder, ele tem que cuidar, o princípio é cuidar da vida das pessoas, E isso é muito claro entre um e outro, Então, eu acredito que o presidente Lula representa justamente o amor, a paz, a inclusão. É aquele que sentou na cadeira de presidente da República, está sentado pela terceira vez, como ninguém, que traz as feridas do nosso povo na carne e na pele que ele tem, de um retirante nordestino, dos quais ele saiu daquele lugar onde as crianças que, como ele é um sobrevivente, morriam de sede. Depois foi sobreviver numa cidade submetida a um processo de exclusão, e foi pertencente à classe trabalhadora, ficou 17 anos no chão de fábrica. Então, quando ele sentou ali, ele tinha as dores da dona Lindu, da sua mãe, dos seus irmãos, e eu acredito que essas dores levaram a resultados fantásticos que o Brasil já teve no seu primeiro governo, de mostrar que nós podemos ser um país que não tenha fome, não tenha miséria, não tenha exclusão, que nós podemos resolver grande parte dos problemas hoje que deixam todos nós, Kennedy, acredito você, aqueles que estão nos assistindo, indignados, porque um Brasil rico, grande, gigante, não pode banalizar o mal como nós banalizamos recentemente no governo anterior, vendo as pessoas crescerem em quantidade nas praças, nas ruas,
jogadas ao relento da própria sorte, passando fome, morrendo sem ter as condições mínimas e achar que isso é normal. Não é normal. Portanto, o presidente Lula é uma porta de esperança e um grande exemplo de liderança, não só para o Brasil, mas para o mundo. Décio, obrigado pela sua entrevista. Boa noite. Um abraço e até uma próxima. Obrigado. Valeu. Prazer, hein? Valeu. Um abraço. Eu agradeço muito a sua audiência. A notícia volta na semana que vem. Boa noite.